Boa tarde. Bom, nós estamos estudando a série de potências e uma série de potências que nós sempre consideramos como sendo centrada no ponto zero, porque o caso aparentemente mais geral de que x menos a elevado a n se reduz imediatamente a esse. Então, o raio de convergência, o intervalo, melhor dizendo, é caracterizado pelo seguinte fato: nós temos um conjunto que nós chamamos de R, que é o intervalo 0R, que assim, um número ρ pertence a R, se significa que ρ é positivo e que ρ é positivo e que 1 sobre ρ é maior do que ou igual, maior do que raiz n de AN para todo n grande. Significa dizer que existe um n0 tal que para todo n maior do que n0, a raiz enésima do módulo de AN é menor do que 1 sobre ρ. Isso, à primeira vista, dá a impressão de uma condição extremamente artificial. Mas, se pensar um pouquinho, verá que não é bem assim, porque isso significa que raiz n de módulo de AN vezes ρ é menor do que 1. Isso é quase que inteiramente o critério de convergência de Cauchy. Eu digo quase que inteiramente porque está faltando botar um número, uma constante C que é menor do que 1, que isso acontece para todo n grande. Então, daí essa condição. Então, que o seu intervalo de convergência não significa que a convergência... Nesse caso aqui, a gente sempre considera como R pode ser menor do que ou igual a mais infinito. Não significa que a série não convirja para R menos R. Pode convergir, nós vimos exemplos em que o conjunto dos pontos X para os quais a série converge pode ser um intervalo aberto, fechado, aberto de um lado, fechado do outro, etc. E tem dois pontos que não ficaram muito claros da última vez, que eu gostaria de esclarecer um pouco mais, que é o seguinte: se existir L, que é o limite de raiz n de AN, então R é igual a 1 sobre L. E bem entendido, no caso do L ser zero, o R é infinito. A gente está sempre adotando o princípio aqui de que o 1 sobre 0 é infinito. Bom, esse fato aqui eu vou retomar agora. Espero que consiga deixar mais claro por que isso é assim. Porque, para mostrar que R é igual a 1 sobre L, eu tomo o ρ pertencente ao conjunto R, né? Aquele conjunto que eu falei lá em cima,
o que eu tenho? Tem-se raiz n de AN menor do que 1 sobre ρ para todo n suficientemente grande. Estou repetindo o que eu já escrevi lá em cima. Como isso aqui vale para todo n suficientemente grande, então o L, passando ao limite, eu estou supondo que existe o limite, então passando o limite, o limite é menor do que ou igual a 1 sobre ρ. Por conseguinte, 1 sobre L é maior do que ou igual a ρ. Para todo, isso aqui eu tenho um intervalo 0R, que é o conjunto R. Para todo elemento desse intervalo, todo ρ que eu peguei aqui desse intervalo, o 1 sobre L é maior do que ou igual a ele. Então, segue-se daí, consequentemente, L, 1 sobre L, é maior do que ou igual ao raio de convergência. Porque se eu tenho um número que é maior do que todos os elementos desse intervalo aberto, então ele é maior do que ou igual à extremidade superior desse intervalo aberto. Mas não pode ser maior, estritamente. Se fosse 1 sobre L maior do que R, então a gente tomaria um número C tal que 1 sobre L é maior do que C, que é maior do que R, entre R e 1 sobre L. Daí resultaria que L seria maior do que 1 sobre C. Mas o que é L? L é o limite, quando n tende para o infinito, de raiz n do módulo de AN. Se esse limite é maior do que 1 sobre C, então segue-se eu tenho 1 sobre C aqui e tenho uma sequência que tende para um limite L que é maior do que 1 sobre C. Então, a partir de uma certa ordem, todos os termos dessa sequência vão ser maiores do que 1 sobre C. Então, raiz n de AN vai ser maior que 1 sobre C para todo n grande. Eu estava achando esquisito. Se 1 sobre L é maior do que C, L é menor do que 1 sobre C. Então, isso aí, N é menor do que 1 sobre C para todo N grande. Então, o que ia acontecer? Então, o C, isso significaria que o C era menor do que R. Porque essa é a condição para que o número seja menor do que R. Obrigado. Hein? A condição para que o número seja menor do que R, que ele pertence a esse intervalo, é que esse número seja maior, o inverso desse número seja maior do que a raiz n de AN para todo n. Então aqui você tem, a conclusão é essa, que se 1 sobre L fosse maior do que R, o C seria menor do que R. Espera aí. Mas eu tomei esse C que eu peguei aqui é maior do que R, e menor do que R é uma contradição. Então, isso mostra que o 1 sobre L
não pode ser maior do que C. Conclusão. Não pode ser maior do que R, é igual a R. Essa observação leva a outra. Se o limite, se todos os ANs, os coeficientes AN, são todos diferentes de zero, não precisa que seja diferente todos, basta que a partir de um certo ponto, se tiver alguns no começo, diferente de zero, tudo. Então, e o limite de AN mais 1 sobre AN foi igual a L, então o R 1 sobre L é o raio de convergência da série porque nós já vimos antes, muito tempo atrás, quer dizer, algumas semanas atrás, que quando isso aqui é igual a L, então esse limite aqui também é igual a L. Qual a vantagem de enunciar isso? É que, em geral, é muito mais fácil verificar, estudar o limite do quociente, porque acontece frequentemente que ocorrem simplificações nesse quociente, e mesmo que não ocorra, é muito mais fácil você estudar esse limite do que esse aqui. Ok? Bom, então, tem outro ponto que eu gostaria de deixar bem claro, é o seguinte, é a questão de derivação termo a termo. Quer dizer, eu tenho uma função que é definida por uma série de potências. Então, essa função F está definida no intervalo menos R por essa expressão. Então, F é infinitamente derivável e F' de x é que você pode chegar e derivar termo a termo. É válida a derivação termo a termo, que em geral não é válida em qualquer série convergente. A razão para isso, nós temos um teorema que assegura isso, que é o seguinte: os termos dessa série aqui são, de fato, as derivadas dos termos da série original. Então, para mostrar que realmente essa série aqui converge e o seu limite é a derivada dessa função, eu tenho que mostrar que isso aqui converge uniformemente para x em... Aí eu falei um pouco demais. Converge ou de menos. Converge uniformemente em cada subintervalo compacto do intervalo menos R mais R. Porque o que acontece é o seguinte: uma série de potências converge em todos os pontos do interior do seu intervalo de convergência, mas essa convergência não é necessariamente uniforme. Ela é uniforme assim. Nesse caso, se, por exemplo, você tem
Quer dizer, a série de potências pode não convergir. Converge em todos os pontos do intervalo de convergência. Por isso que ele é chamado de intervalo de convergência. Mas não converge uniformemente em todo o intervalo. Entretanto, converge uniformemente em qualquer subintervalo compacto dele. Eu botei menos ρ mais ρ, mas podia botar qualquer subintervalo compacto, porque qualquer subintervalo compacto está contido num intervalo da forma menos ρ mais ρ. Isso aqui resulta imediatamente do chamado critério de Weierstrass, que é um teorema tradicional chamado critério de Weierstrass, que é mencionado aí, que é que se você tem uma série de funções, e você tem uma série de constantes não negativas. E essas funções aqui são funções definidas num certo conjunto X, não importa. Você tem uma série de funções que convergem, essa série convergente. Uma série convergente de termos não negativos. E uma série de funções. Essas funções todas definidas no conjunto X. Se essas funções são todas elas, são uniformemente limitadas por essas constantes de uma série convergente, então essa série converge absoluta e uniformemente em X. Isso aí é um critério de comparação extremamente simples, porém que aparece com certa frequência, por isso que puseram o nome de Weierstrass. Foi Weierstrass que observou isso, mas ele tem certeza que ele não se considerava tão orgulhoso aí por causa disso, que é uma coisa simples. Mas enfim. A razão é que essa série por exemplo, os termos dessa série. Onde esse resto aqui é o que falta para completar a série. Para mostrar que essa série converge uniformemente, basta que eu mostre que esse resto, que é a soma esse resto simplesmente é a soma dos termos que eu não pus aqui. N mais um em diante. Acontece que esse resto é menor do que ou igual
por sua vez é menor do que ou igual isso aqui tende para zero com n, porque a série de termos, isso aqui é constante, é uma série convergente, então o resto tende para zero. Então, independentemente do x, consequentemente, esse resto então, esse resto tende para zero uniformemente. Uniformemente significa em relação a x. Dado um epsilon, existe um n0, tal que para n maior do que n0, aquele resto é menor do que epsilon, seja qual for o x. Então, daí resulta imediatamente esse fato, porque a soma de para x pertencente a menos ρ, então a soma de AN xn é menor do que ou igual à soma de AN ρn, que isso aqui é menor, isso aqui converge. Okay? Então, a série converge uniformemente em todo intervalo compacto, contido no intervalo de convergência. Daí resulta que, para provar que a derivação termo a termo é válida, basta mostrar que a série soma de n a n x elevado a n menos 1 tem o mesmo raio de convergência de sigma de AN xn. Basta mostrar que essas duas séries têm o mesmo raio de convergência, sendo que essa difere da original porque tem um fator n aqui. Bom, você vai dizer, mas tem um x elevado a n menos 1 aqui em vez de x elevado a n. Mas aí essa série, se eu puser a n x elevado a n, em vez de x elevado a n menos 1, converge exatamente para os mesmos valores de x, porque simplesmente isso aqui é igual a x vezes soma de AN de n a n x elevado a n menos 1 para n de, isso aqui de 0 a infinito, isso aqui de 1 a infinito. É a mesma coisa. Multiplicar por x, se convergir, continua convergindo. Então tem o mesmo raio de convergência com essa, então eu não preciso me preocupar com o menos 1 aí no expoente. Bom, a demonstração no caso geral não é nada complicado, mas eu achei melhor dar uma demonstração, mostrar a vocês por que isso é verdade. E para verificar por que isso é verdade, ficar mais claro por que isso é verdade, vou considerar um caso particular, que é o caso particular se supõe
Então, com essa hipótese, que é a hipótese mais frequente, que ocorre com mais frequência e nas séries de potência que a gente conhece usualmente, esse caso acontece. Então, nesse caso, aí a gente vê que o raio de convergência dessa série, então o raio vai ser 1 sobre L, onde L é o limite disso aqui, mas o limite disso aqui é o mesmo limite de raiz n de n a n. É o mesmo. Apesar dessa essa série aqui, essa sequência aqui, ter os termos que vão se tornando cada vez mais distantes do AN, porque eu estou multiplicando por um N que vai tender para o infinito, cada vez maiores em relação ao AN, por isso simplesmente, isso aqui não importa, porque esse limite aqui é o limite de um produto, fica o limite de raiz n de n multiplicado pelo limite de raiz n de an. E nós já sabemos que o limite de raiz n de n é igual a 1. Então, a razão pela qual essas duas séries têm o mesmo raio de convergência é que o limite de raiz n de an é 1. Raiz n de n é 1. Ok? Então, é por isso. Então, eu destaquei esse fato aqui, que não está destacado no livro. O livro demonstra o caso geral, também não tem nada de especial, de difícil, mas essa maneira de olhar para a coisa chama atenção para a verdadeira razão. Se bem que esse fato é usado também na demonstração geral. Quer dizer, não é sempre que existe esse limite L, mas na maioria dos casos conhecidos existe. Conhecidos, quer dizer, frequentes, de uso frequente. Ok. Então tem o mesmo raio de convergência, converge uniformemente em cada subintervalo compacto, então essa derivada aqui converge uniformemente em cada intervalo compacto, então em cada intervalo compacto essa expressão aqui é a derivada dessa aqui. O que interessa, que eu quero, a derivada é em cada ponto. Um ponto do intervalo ele fica dentro de um compacto contido no intervalo. Ok? Então você tem o direito de derivar termo a termo. E isso é frequentemente útil, porque permite a gente... Até outras coisas que eu quero dizer também, que é o seguinte, é que quando se tem uma série de potências, quer dizer, ela define no intervalo de convergência uma função. Essa função, de acordo com o que nós acabamos de ver, ela é derivável. A sua derivada, por sua vez, se exprime como uma série de potência, portanto, a derivada é derivável e assim por diante, ela é de classe C infinito. Toda função cuja definição é dada por meio de uma série de potências é uma função que é infinitamente derivável, é uma função de classe C infinito. Pode ser derivada tantas vezes você quer. Tem um exemplo famoso, devido a Cauchy, de uma função que é infinitamente derivável, e hoje se sabe que existem montões dessas funções, que possui derivadas de todas as ordens, mas não pode ser desenvolvida como série de potência. O exemplo é muito simples. É uma função cujo gráfico é assim. F de x, f de 0 é igual a 0, e f de x é igual a e elevado a menos 1 sobre x2, se x for diferente de 0. Então, a função que tende para 0 aqui,
com todas as suas derivadas. Ela tem todas as derivadas naquele ponto são iguais a zero. Aí, para verificar que todas as derivadas são iguais a zero, a gente precisa de usar um fato que eu acho que não está demonstrado aqui nesse livro, talvez como exercício. Se uma função tem derivada para todo ponto x diferente de a, por exemplo, x diferente de zero, e se o limite da derivada é zero, então tem derivada naquele ponto, e essa derivada é igual a zero. Então, você não dá para calcular a derivada dessa função no ponto zero e as derivadas dela, mas todas as derivadas vão ser polinômios de 1 sobre x2, e então quando você calcula a derivada num ponto diferente de zero, e você tem uma fórmula para calcular a derivada num ponto diferente de zero. No ponto zero não tem fórmula porque a função ali no ponto zero está definida de modo diferente. Mas ela tem fórmula para derivar em todo ponto x diferente de zero. Essa fórmula dá as derivadas sucessivas de f nos pontos diferentes de zero, dá um polinômio em e elevado a menos 1 sobre x2. E isso tende para zero, levando em conta que o crescimento, quando uma exponencial tende para zero, ela tende para zero predominantemente sobre qualquer polinômio. De qualquer modo, se vocês olharem no livro Curso de Análise, está o exemplo dessa função, que é uma função que é infinitamente derivável, mas não pode ser desenvolvida em série de potência. Quer dizer, o valor dela não é dado por uma série de potência, pelo seguinte, porque se fosse uma série de potências, os coeficientes seriam as derivadas. Porque, veja bem, quando você tem uma série de potência, f de zero é a zero, é a derivada de ordem zero. F' de zero vai ser A1, F duas linhas de zero vai ser A2 sobre 2. De um modo geral, a iésima derivada no ponto zero é aí, 2 sobre 2, não é? 2A2. A derivada de ordem i é o fatorial de i vezes a elevado a i, ponto zero. Então, se todas as derivadas, se uma função é definida por meio de uma série de potência e todas as suas derivadas são zero no ponto zero, significa que essa função é identicamente nula. Uma função que é definida por meio de uma série de potências é o que se chama uma função analítica. Uma função analítica é uma função cujo valor é dado por uma série de potências. É uma função definida no intervalo e o seu valor naquele intervalo, em cada ponto do intervalo, é dado por uma série de potências. Então, uma função analítica que tem todas as suas derivadas iguais a zero num ponto, ela tem que ser identicamente nula. E essa função não é identicamente nula. Mas se todas as derivadas são zero num ponto, então é uma função sem infinito que não é analítica. Ok? Isso é um fenômeno que ocorre só em variável real, porque em variável complexa, se uma função tiver uma derivada num ponto, não, tem que ser derivada em todos os pontos de um aberto, então ela é analítica, obrigatoriamente. Por isso que o estudo das funções de variável complexa é chamado de estudo das funções analíticas. Mas voltando aqui, então, você pode derivar termo a termo uma função que é definida por meio de uma série de potência, e se você não perde, o intervalo de convergência continua o mesmo em todas as derivadas, e esses coeficientes aqui são as derivadas no ponto zero dividido, quer dizer, nesse caso aqui, o AN é igual à enésima derivada da função no ponto zero, dividido pelo fatorial de n. Então isso aqui é os primeiros n termos formam o polinômio de Taylor da função. É o polinômio de Taylor, porque os coeficientes são os AN. Ok? Então isso aqui eu posso escrever o f de x simplesmente assim.
É por isso que essa série é chamada série de Taylor. Eu escrevi N aqui e I lá. Então, essa é a série de Taylor de uma função. Com auxílio dessas noções sobre séries de potência, a gente pode mostrar como é que, dentro do ponto de vista da análise matemática, nós podemos definir as funções trigonométricas sem utilizar nenhum apelo geométrico. Não que eu veja nisso uma grande vantagem do ponto de vista metodológico, mas metodológico sim, didático não. Metodológico no sentido de organização da ciência, organização da ciência matemática a partir dos postulados para números inteiros, depois números reais, depois funções, etc. Então a gente pode definir as funções trigonométricas. Por exemplo, a gente pode considerar duas funções, uma função S e uma função C, que são definidas de R em R. É claro que esse S aqui vai ser a função seno e esse C vai ser a função cosseno. Então, S de x vai ser a série, vou escrever logo aqui, é x menos x3 subfatorial de 3 mais x5 subfatorial de 5 menos etc. E C de x vai ser 1 mais x2 subfatorial de 2 mais x4 subfatorial de 4 mais etc. Essas duas funções são definidas em toda reta porque, como se vê facilmente, o intervalo de convergência dessas séries é menos infinito mais infinito. Porque se você aplicar o quociente de AN mais 1, AN, por exemplo, aqui nessa primeira, AN vai ser 1 subfatorial de N. AN mais 1, bom, isso aqui é valor absoluto. AN mais 1 é 1 subfatorial de N mais 1. AN mais 1 dividido por AN vai dar 1 sobre N mais 1. Então tende para zero. Aquele L ali é zero. Então 1 sobre L é infinito. Então o intervalo de convergência é menos infinito mais infinito. Tanto um como o outro. Então essas séries definem funções. Essas funções podem ser, a gente pode rapidamente, e aí eu faço no livro em eu acho 2 páginas, deduz todos os fatos básicos a respeito de seno e cosseno, etc. Por exemplo, a gente vê imediatamente que essa linha de x é igual a c de x e c' de x é igual a menos s de x. Derivando termo a termo. Por exemplo, se eu derivar seno aqui, esse s de x, que eu ainda não sei que é seno, vai dar 1 menos x2 sobre 2, mais x2 sobre 2, é menos aqui. Está tudo errado aqui. Menos, mais, menos. Tudo errado não. Os sinais estão errados. Tem que ser alternadamente. Oi. Como? Se o AN for 1 sobre N fatorial, o AN mais 1 é 0. Então vai alternando. Geralmente nos termos aí. Não, o AN é 0. Perdão, quando N é igual... O fatorial de 0 é 1. Sabia, não? Não, é que vai alternando. Né? Se o AN for 1 sobre N fatorial, o AN mais 1 é 0.
Por que zero? É 1 sobre n mais 1 fatorial. O outro é 1 sobre n mais 2 fatorial. N mais 3 tem zero aí. É que o senhor está omitindo os caras de grau quarto. O quê? Os caras de grau quarto tem que ter zero, tem. Isso é. Por exemplo, o Ah, sim, tem razão. Tem razão. Isso aqui tem toda a razão. Isso aqui isso aqui é 2. Você tem toda a razão. 2n mais 1. Tem toda a razão. Só são. Só tem essa série aí, é soma, por exemplo, S de x é igual, eu fui escrever assim, não escrevi, é menos 1 elevado a n, 2n mais 1, x elevado a 2n mais 1. Ok, e a mesma coisa o outro fica menos 1, elevado a n, 2n fatorial, x elevado a 2n. Ok? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, essas duas funções assim definidas, se eu derivar termo a termo, e a gente tem o direito de derivar termo a termo, obrigado pela sua observação. Ela tem essa propriedade, a derivada de S é C e a derivada de C é menos S. Além disso, o S de 0 é igual a 0 e o C de 0 é igual a 1. Com esses fatos, a gente pode desenvolver todas as coisas de trigonometria, no que diz respeito a funções trigonométricas. É diferente de trigonometria como prolongamento ou parte da geometria. Do ponto de vista analítico, as funções trigonométricas. Não é a mesma coisa de que cosseno de um ângulo, seno de um ângulo. Não tem ângulo aqui, só tem número real. É seno de x, cosseno de x. Então, por exemplo, daqui a gente conclui que S2 mais C2 é igual a 1. Quer dizer, para todo x, S de x ao quadrado mais C de x ao quadrado é igual a 1. Se eu for fazer essa conta aqui, vai dar um rolo terrível, não vou terminar hoje. Mas a gente faz o seguinte, como é que eu vejo isso? É só derivar essa função. S ao quadrado mais C ao quadrado. Derivando, isso aqui está sub júdice, né? Não sei se é verdade, então é uma interrogação aqui. Derivando essa função aqui, f de x igual a s de x ao quadrado mais c de x ao quadrado, f' de x é igual a 2sx, s' de x, que é c, é 2s, s' mais 2c, c'. 2s, s' mais 2c, c'. S' é igual a c, então fica 2cs menos 2c, c' é menos 2cs, dá zero. Porque a derivada de c' é menos s. 2c menos 2cs. Dá zero. Então a derivada é zero, então essa função é constante. Essa função é constante, mas essa função f' no ponto zero é igual a 1. Porque o s de x no ponto zero é 0 e c de x no ponto zero é 1. Então essa função é igual a 1, sempre. Como? Obrigado. F' é 0 e f de 0 é 1. Então ela é constante igual a 1. Mas será que daí dá para realmente tirar só a partir desses fatos aqui? Nós podemos deduzir.
todas as verdades analíticas sobre essas duas funções, agora a gente pode chamar essa função de seno, outra de cosseno. São duas funções, tá, que a soma dos quadrados é igual a 1, e tem isso lá. Por exemplo, será que o seno tem uma fórmula de seno de x mais y é igual a seno x cosseno y mais cosseno x seno y. Tem outra fórmula que diz que cosseno de x mais y é igual a cosseno x cosseno y menos seno x seno y. Quando eu estava no colégio, meu professor ensinava que seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, porque na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Aí todo mundo lembrava. Eu me lembro disso usando a expressão E elevado a x igual a cosseno x mais I seno x. Onde I é a raiz quadrada de menos 1. Então você tem E elevado a y é igual a cosseno y mais I seno y. Aí agora a gente tem a oportunidade de ver por que é que um matemático como Euler, ainda muito, muito jovem, imaginou essas fórmulas, quer dizer, essas fórmulas são misteriosas. Não, não são tão misteriosas assim. Porque se você multiplicar isso aqui por I e somar com isso, vai dar exatamente a exponencial de E elevado a IX, de x mais IY. Multiplicando as duas, fica E elevado a I x mais Y. Isso aqui você desenvolve com uma função exponencial que a gente vai ver daqui a pouco qual é a série de potência. Bom, mas não é o caso. Então, como é que dentro sob esse ponto de vista, como é que eu provo essas duas igualdades? É muito simples. Fixe arbitrariamente um y. O que eu vou fazer vale para o y fixo, mas qualquer y. E considere as duas funções f, g de r em r assim. F de x vai ser só a função de x, claro. O y está fixo. Vai ser igual a seno de x mais y menos seno x cosseno y menos cosseno x, tanto faz, seno y. E g de x igual a cosseno de x mais y menos cosseno x cosseno y menos seno x seno y. Lembrando que y é uma constante, então quando você for derivar, não deriva o seno y é uma constante, não deriva o cosseno y, não vai dar certo. Então você tem imediatamente, você vê que a derivada de f é igual a g e a derivada de g é igual a menos f. Daí resulta imediatamente que f2 mais g2, a derivada é igual a zero, usando a regra de derivação do produto. Derivada de f2 mais g2 é 2ff' mais 2gg'.
2f' mais 2g' dá zero imediatamente, por causa disso aqui. Então, essa função f2 mais g2 é uma função constante. Mas acontece que f2 mais g2, vamos escrever, f de x ao quadrado mais g de x ao quadrado é constante. Mas se eu fizer x igual a zero, vai dar zero. Então essa função f2 mais g2 é zero. Se f2 mais g2 é zero, então f é zero e g é zero. Quer dizer, f e g são identicamente nulas. Não tem nada a ver com isso aqui já era. Ok? Está claro? Então isso aqui é igual a zero, então f de x é igual a zero e f e g de x é igual a zero. Então, vale a fórmula. Valem as duas fórmulas. Outra coisa é o seguinte. E o número π, como é que aparece? Tem que aparecer o número π. O número π é o número tal que cosseno de π sobre 2 é igual a zero. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar é o seguinte. Existe um número x tal que cosseno de x é igual a zero. Já estou agora chamando de cosseno, esse ano já estava. Existe um número x tal que cosseno de x é igual a zero. Vou provar isso por contradição. Cosseno x, se não tem nenhum ponto em que ele é igual a zero, então ele não pode mudar de sinal. Mas para cosseno de zero é igual a 1. Então seria cosseno x maior do que zero. Para todo x. Então seno x seria crescente. Seria uma função crescente, porque a derivada de seno x é cosseno x, é sempre positivo, então seria uma função crescente. Acontece que, se eu olhar para cosseno de 1, por exemplo, não, cosseno de x, eu quero pegar cosseno de x. É igual a cosseno de 1 mais a integral de 1 até x da derivada de cosseno de x dx, que é menos seno t dt. Então eu teria o seguinte, que o cosseno de x seria igual a isso, então o cosseno de 1
seria maior, porque isso aqui é um número positivo, o cosseno de x seria positivo para todo x. Então, esse cosseno de 1 seria maior do que a integral de 1 até x de seno de t dt. Vocês entenderam isso aqui? Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo. Isso aqui, aliás. Cosseno de 1 mais a integral de 1 até x de cosseno de x, de derivada de cosseno de x, que é seno, que é menos seno, então por menos aqui. Então isso aqui seria maior do que x menos 1. Vezes seno de 1. Porque acontece o seguinte, você tem o 1 até x, tem aqui tem o seno de 1, o seno de 1 o seno é crescente, então começa aqui, seu gráfico da função seno de t dt, quando t varia de 1 até x. Então essa integral aqui é essa área. Essa área é maior do que a área desse paralelograma, desse retângulo aqui, que tem x menos 1 vezes seno de 1. Mas isso aqui é um absurdo. O cosseno de 1 maior do que isso aqui, que o seno de 1 é positivo. Então fica o x, quando eu tomar um x muito grande, isso aqui tendo para o infinito, e o cosseno de 1 está lá parado, fixo. Então isso não é possível. Então não é possível que o cosseno de x não se anule em algum ponto. O cosseno de x anula-se. Tem algum x para o qual o cosseno de x é igual a zero. O menor valor de x positivo tal. Existe x positivo para todo x positivo. Vai considerar x positivo. Tal que cosseno x seja igual a zero. Existe o menor que tem uma infinidade de valores para os quais cosseno de x seja igual a zero. Existe um valor desses que é menor do que todos os outros? Existe, porque o conjunto dos pontos x, tais que cosseno de x é igual a zero, é um conjunto fechado, limitado. Os números positivos x limitado e bem longe do 1, porque o cosseno de 1 é bem longe do zero, porque o cosseno de zero é 1. Bem longe do zero. Chama-se... Vamos dar um nome a esse número? Π sobre 2, que tal? Um bom nome. Π sobre 2, está batizado. Claro que quando a gente está fazendo isso, as pessoas que desenvolvem as funções trigonométricas a partir dos conceitos meramente analíticos, são pessoas que já estudaram trigonometria, pelo menos sabem o que é o cosseno de π sobre 2 e coisas desse tipo. Então, chama-se π sobre 2. Então, as funções seno x e cosseno x são periódicas. Dois π. Π a gente já sabe o que é. Esse aqui é meio rotineiro. Por exemplo,
Por exemplo, o cosseno de 2x, pela fórmula que nós vimos, cosseno de 2x é igual a cosseno quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Então fica 1 mais 2 cosseno de x. É? Não. É 1 menos 2 cosseno de x. Que besteira. Não pode ser 1 mais 2 cosseno de x. Ou então é cosseno de x menos, sei lá. É 2 cosseno de x ao quadrado menos 2 cosseno de... que é cosseno ao quadrado de x menos 1 menos cosseno ao quadrado de x. Deixa de ser preguiçoso. E fica 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Cosseno de 2x. Daí resulta que, por exemplo, que cosseno de π, já sei que cosseno de π sobre 2, eu batizei o π sobre 2 como o menor número positivo, que cosseno é 0, então cosseno de π vai ser cosseno de 2 vezes aquele número cujo é 0, então cosseno de π vai ser, isso aqui vai ser 0, vai ser menos 1. E o seno de π vai ser 0. Pelo seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 0. E assim por diante. Aqui no livro tem todas as coisas que precisam saber. Eu queria mencionar, antes de chegar no fim, mencionar o logaritmo. Como é que a gente faz? Bom, então eu apaguei. O que eu apaguei é a série de Taylor de cosseno x e de seno x. Existe uma série de Taylor também para tangente de x, para cotangente, arco tangente, etc. Só que a série, eu já mencionei aqui que a série de Taylor para tangente de x é meio complicada. Envolve uns coeficientes que são chamados os números de Bernoulli, que por sua vez são extremamente complicados de se calcular, de modo que ninguém costuma mexer muito com a série tangente x, usa a função inversa, que é a tangente. É uma função definida no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, em R. É uma função, é uma bijeção, é um difiomorfismo. Quer dizer, é uma função, uma bijeção de classe sem infinito, um difiomorfismo sem infinito, com inversa sem infinito. Quer dizer, homeomorfismo diferenciável chama difiomorfismo. Quer dizer, é não só um homeomorfismo diferenciável, mas é um homeomorfismo que, além de ser diferenciável, a sua inversa é diferenciável. Então, essa função, ela tem uma inversa, que é o arco tangente, que é uma bijeção O arco tangente tem uma vantagem do ponto de vista diferencial sobre a tangente, é que a derivada
é uma belezinha, 1 sobre 1 mais x2. Então, derivada do arctangente é muito legal. Principalmente porque se eu quiser calcular a série de Taylor do arctangente, eu simplesmente tomo a série de Taylor de 1 sobre 1 mais x2 e integro termo a termo. A série de Taylor de 1 sobre 1 mais x2 vai dar o quê? 1 menos 1 sobre x2 mais 1 sobre x4 menos 1 sobre x6 mais etc. Eu acho que é isso. Mais menos 1 elevado a n sobre x elevado a 2n mais um resto. E esse resto é o resto da divisão, que é bom, do meu ponto de vista atual, colocar a expressão desse resto. Depois, daqui a 5 minutos, vocês vão entender por que eu estou preocupado em escrever, estou interessado em escrever esse resto. É menos 1 elevado a n mais 1, vezes x elevado a 2n mais 2. Dividido por 1 sobre x mais 1 mais x2. Esse fato a gente obtém simplesmente fazendo a divisão, fazendo o algoritmo de divisão de 1 por 1 mais x2 e continua a divisão, não deixa de haver, vai sempre ter um resto, a gente continua fazendo a divisão. Como a gente faz dividir dois números? Professor, olha na página 168, tá diferente. Está completamente diferente. Eu não sei onde é que eu estou com a cabeça. Eu sei, aliás. É que aquilo ali não é série de potência, coisa nenhuma. Se algum de vocês escreveu um negócio desse na prova, tiram 0, hein? Isso aí é que é uma série de potência. Bom, então se eu quiser a série de Taylor de arctangente, não é isso aqui. Arco tangente de x é a integral disso aqui. Porque eu posso integrar termo a termo. Então, o arco tangente de x vai dar x menos x3 sobre 3 mais x5 sobre 5 menos x7 sobre 7 mais etc. Ok? Então, isso é arco tangente. Então, essa série aqui, essa série aqui, isso não é uma série, isso é um polinômio. Um polinômio não, um polinômio mais um resto. Até aqui é um polinômio. Esse polinômio aqui é o polinômio de Taylor da função, porque toda vez que você tiver uma expressão desse tipo, de uma série de potências, os termos iniciais dessa série de potências formam o polinômio de Taylor da função que ela define, porque nós sabemos, já que podemos derivar termo a termo,
os coeficientes são as derivadas no ponto x igual a zero. Então, o arco tangente é essa função aqui. Essa série aqui converge, o intervalo de convergência dela é menos 1 mais 1. Na verdade, ela converge para x igual a 1 também, não converge? Não. Não, só converge para x igual a 1, não. Só converge no intervalo aberto. Acontece que ela converge também para x igual a 1 e para x igual a menos 1. Então, o que acontece é o seguinte, eu obtive essa fórmula integrando. Então, o arco tangente de x vai dar igual a isso aqui, mais menos 1 elevado a n menos 1, só vou parar aqui no n menos 1, vezes x 2n menos 1. Estou indo um pouquinho a menos, porque eu vou deixar esse termo aqui para o resto. Sobre 2n menos 1, mais um resto. Não se esqueça de que essa fórmula 2 aqui, segunda fórmula, foi obtida a partir da primeira, integrando termo a termo e então a partir do zero, né? Integrando a partir do zero. E aqui que é uma coisa curiosa, que eu chamo a atenção aqui no livro, mas eu gostaria de enfatizar, é o seguinte, essa série aqui só converge para x no intervalo aberto menos 1. No entanto, ao contrário das outras séries, como 1 sobre 1 menos x, é natural que a série 1 sobre 1 menos x, que é 1 mais x2 mais etc., é natural que essa série não convirja para x igual a 1, porque para x igual a 1 o denominador explode. Entretanto, aqui nessa função, o x igual a 1 é perfeitamente x igual a 1 ou x igual a menos 1, dá um meio. Mas a série diverge. Então deve ter uma explicação para isso. A explicação é o seguinte, é que se você olhar isso aqui do ponto de vista de números complexos, para x igual a i e para x igual a menos i, esse denominador se anula. Então essa função é uma função definida no plano complexo e que tem duas singularidades. No ponto é definida no disco unitário do plano e tem uma singularidade aqui no i e no menos i. Ok? Então essa é a explicação. Por que essa série não converge para x igual a 1 nem para x igual a menos 1, apesar de que essa expressão do lado esquerdo tem pleno significado. Entretanto, agora eu vou me desdizer. Eu disse que a série não converge. Quer dizer, o raio de convergência dessa série é aquele ali. Mas a série converge. Porque esse resto aqui é integral de 0 até x é menos 1 elevado a n vezes a integral de 0 até x de t 2n sobre 1 mais t2 dt. É aquilo ali que eu...
Só que eu parei, em vez de ir até lá, eu parei no n-1, então o próximo seria 2n. Ok? Então esse Rn aqui, em valor absoluto, esse x pode ser positivo ou negativo, porque pode ser tá, de um lado ou do outro do zero. Esse Rn de x aqui vai dar menor do que ou igual à integral de 0 até o valor absoluto de x de t 2n dt. É claro, porque aqui eu estou integrando t elevado a 2n dividido por um número maior do que 1. Então a integral vai dar menor do que essa aqui. Mas essa aqui eu sei integrar, essa aqui não. Mas essa eu sei integrar. Aquela ali vai dar tangente, eu fico na mesma. Aí você, integrando isso aqui, fica 2n mais 1, x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1, que é menor do que ou igual a 1 sobre 2n mais 1. Estou tomando um x, o x aqui está dentro do intervalo menos 1, 1. Claro, senão o termo geral da série não vai convergir. Então o que vai acontecer é que realmente esse Rn de x tende para zero, quando n tende para o infinito. Quer dizer, essa série converge para x igual a 1 e para x igual a menos 1, tanto faz. X igual a 1, x igual a menos 1 é a mesma coisa. Porque o x2 não faz diferença, não leva em conta se é mais 1 ou menos 1. E todas as potências aqui são de expoente par. Não só converge, mas a gente tem uma conclusão muito interessante. Que estamos fazendo x igual a 1. 1 menos 1/3 mais 1/5 menos 1/7 mais 1/9, etc. Isso aqui dá arco tangente de 1. Qual é o arco cuja tangente é 1? É π sobre 4. O arco cuja tangente é 1 é π sobre 4. Então, dessa fórmula, que é uma fórmula devida a Leibniz, que é um dos exemplos de como esse número π tem o dom da ubiquidade. Ele aparece nos lugares onde você menos espera, ele aparece. Aparece em vários lugares. Tem coisas... E é muito bonita essa fórmula, e essa fórmula é a última coisa que tem no livro. Mas ainda tem um negocinho que eu gostaria de falar sobre. Quer dizer, eu espero que vocês tenham cumprido a promessa que fizeram, pelo menos implicitamente, eu admiti, que era de ler o livro. Se não leram, agora tratem de ler, porque o livro é pequeno, não precisa de muito tempo para ler, mas contém uma série de informações que podem ser muito úteis para vocês. Faltou dizer alguma palavra, eu falei sobre como é que a gente desenvolve as funções trigonométricas. Faltou falar sobre outra função elementar muito importante, que é o logaritmo. Logaritmo é uma função. Bom, o logaritmo a que eu me refiro é o logaritmo natural. Logaritmo natural que às vezes é chamado de logaritmo neperiano. Eu não gosto dessa denominação porque neperiano vem de Neper. Napier era um lord escocês, proprietário de terra, que tinha três distrações favoritas dele. Uma era
provar que bom, é um negócio de natureza religiosa que dizia que Jesus Cristo era, na realidade, o anticristo, coisa desse tipo. Assim, não tem nenhum caso. Outra distração dele era, ele escreveu um livro sobre isso, ele pensava que ia ficar famoso por causa desse livro dele. Ele ficou famoso por outro motivo. Outra distração era brigar com os vizinhos a respeito de terra, que invadia a terra do vizinho e depois ia para a justiça e dizia que a terra era dele e tal. E, finalmente, ele tinha uma terceira diversão, que foi realmente a que tornou ele famoso, que era fazer contas, fazer cálculos. Naquela época, devido ao desenvolvimento da navegação, a astronomia tinha... O que quer dizer devido ao desenvolvimento da navegação? Os europeus aprenderam a navegar longe da costa. Eles só sabiam navegar ao longo da costa porque ficava ter um ponto de referência, sabia onde é que estava. Mas depois que o Marco Polo esteve na China e trouxe a bússola, aí eles passaram a se guiar pelas estrelas. Então ele tinha noção de saber onde é que estava pela posição das estrelas. Então eles precisavam de saber a posição das estrelas no céu. Para isso ele precisava de astronomia. E para desenvolver as tabelas de astronomia que davam as posições das estrelas, eles precisavam de fazer contas. Contas enormes. Coitados dos astrônomos, passavam meses, anos fazendo contas. E havia uma necessidade muito grande de um método prático para fazer contas, principalmente multiplicações, multiplicar funções trigonométricas com vários números decimais, era um negócio difícil. Quando, quase simultaneamente, um suíço chamado Burge e um escocês chamado Napier inventaram um processo de simplificar as operações, que era transformar multiplicação em soma. Você quer... Fizeram uma tabela que o Napier intitulou e publicou um livro chamado Sobre a Maravilhosa Tabela dos Logaritmos. Ele não tinha nada de modesto, a maravilhosa tabela dos logaritmos, em que ele tinha, de um lado, tinha os números e os logaritmos desses números. Cada número tinha o seu logaritmo. Você queria multiplicar A por B, aí você olhar para o logaritmo de A, estava do lado de cá, B, você olhar para o logaritmo de B, aí somava esses dois números, ficava o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Somar é muito mais fácil do que multiplicar. Aí isso aqui é o logaritmo de A vezes B. Ia procurar na tabela onde é que estava o número que tem aquele logaritmo, o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Então, transformava somas, produtos em soma. Disso, transformava produtos em soma, transformava quocientes em diferença, transformava raiz enésima de um número, dividia o número por n e depois ver qual era o número que tem aquele logaritmo. Só que a tabela do Napier não era tão simples assim. Não era simplesmente você, para multiplicar dois números, você soma o logaritmo, depois tinha que fazer umas continhas adicionais. Ainda era mais simples do que fazer a multiplicação, mas não era muito simples. Quem simplificou mesmo a história foi um cara chamado Briggs, que era um professor da Universidade de Londres, que foi lá visitá-lo lá na Escócia e mostrou para ele uma tabela que ele tinha feito de qualquer modo. Por isso é que eu não chamo de logaritmo neperiano, porque não é o logaritmo do Napier. O Napier dele era um pouco mais complicado. Mas, de qualquer modo, o que é isso? É uma função que tem a propriedade que log de xy é igual a log de x mais log de y.
Bom, se existe um número A maior do que 1, tal que log de A é igual a 1, então esse número A chama-se a base. A base do Napier não era exatamente o número E, não. Era um número bem próximo do E, mas não era o E. Então, na verdade, um exercício bom, eu não vou botar na prova, não. Um exercício bom para você provar é que se uma função crescente, tal que tem essa propriedade, que transforma produtos em soma e tem um número 1 maior do que 1, cujo logaritmo é 1. Aliás, se ela é crescente, esse número cujo logaritmo é 1 tem que ser maior do que 1. Então, isso aí é o logaritmo. Só existe uma função que tem essa propriedade. Isso é um exercício bom de resolver. Se vocês tiverem curiosidade, tem um livrinho que eu escrevi, chama-se Logaritmo, publicado pela Sociedade Brasileira de Matemática, que é um livro destinado a professores do ensino médio, e que mostra que sem nenhum conhecimento de análise matemática, nem nada, sabendo isso, você mostra que só existe uma função com essa propriedade, é a função logaritmo. Agora, do nosso ponto de vista, como é que nós definimos a função logaritmo? Definimos a função logaritmo simplesmente olhando para o gráfico da função y igual a 1 sobre x. Quem percebeu que o gráfico dessa função caracterizava o logaritmo foi um padre belga jesuíta. E Newton também, independentemente, percebeu isso. Então, a definição é a seguinte. Você pega o número x. Se x for maior do que 1, essa área aqui é o logaritmo de x. Se x for um x' menor do que 1, essa área aqui, o logaritmo de x, é menos essa área. É negativo. Então, para x maior do que 1 é positivo, para x menor do que 1 é negativo, de modo que o logaritmo de x é a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Essa é a definição de logaritmo, essa área. Então, com essa definição, a gente prova todas as propriedades do logaritmo. O logaritmo de base E. O que é a base E? Base E é o número E, é o número cujo logaritmo é 1. Ou seja, a melhor maneira de você dizer o que é para o seu irmãozinho pequeno em casa é dizer o seguinte: você pega o número aqui. Quando essa área for igual a 1, você vai avançando aqui a vertical. Quando essa área for igual a 1, então isso aqui é o E. Pronto. A definição de E. Uma coisa, com essa definição você tem todas as propriedades. Quer dizer, o logaritmo, dentro com aquela convenção de que quando x é maior do que 1, isso aqui é um número positivo, quando x é menor do que 1, isso aqui é um número negativo, e log de xy é igual a log de x mais log de y. Log de xy é igual a integral de 1 até xy de dt sobre t, que é igual a integral de 1 até x mais a integral de x até xy de dt sobre t.
A integral de x até xy, por uma mudança de variável imediatamente, claro, é a mesma coisa que a integral de 1 até y. Que, aliás, você pode ver isso intuitivamente, explicar para a pessoa que não sabe nada de cálculo, que é, se você tomar essa área que vai de 1, mais geralmente, você pega uma área que vai de A até B. Aí você multiplica o A por um número C e o B por um número C. Então a área dessa faixa de hipérbole que vai de A até B é a mesma área que a faixa de hipérbole que vai de AC até BC. Por quê? Porque essa área é o limite de área de polígonos retangulares, quer dizer, uniões de retângulos justapostos. E quando você pega um retângulo e multiplica a base por C, quando isso aqui é o gráfico da função y igual a 1 sobre x, todos os pontos desse segmento AC até BC são obtidos do segmento vai de A até B, multiplicando por C. Mas as alturas ficam divididas por C. Quando você multiplica se você tem aqui um número y, aqui está CY. Então a altura aqui fica dividida por C. Então, o que você ganha no comprimento, você perde na altura e o produto dá 1, porque a área do retângulo é o produto da base pela altura, então vai dar a mesma coisa. Por isso que logaritmo de x mais y é igual a logaritmo de x vezes logaritmo de y. Mais logaritmo de y. E assim por diante. Então, a derivada de logaritmo de x é 1 sobre x, porque é o teorema fundamental do cálculo. E a série de Taylor do logaritmo. A série de Taylor do logaritmo, como o logaritmo de zero não existe, então é melhor olhar para o logaritmo de 1 mais t. Logaritmo de 1 mais x, que é a integral de 0 até x, de 1 até 1 mais, de 0 até x de t sobre 1 mais t. T não, 1 sobre 1 mais t. Já não sei mais o que eu estou falando. Integral de 1 até 1 mais x de dt sobre t. Muito bom. Bom, então para calcular a série de Taylor do logaritmo, a gente olha para a série de Taylor de 1 sobre 1 mais t e integra, termo a termo. Aí você obtém uma série fácil de obter. Mas aí já chega. Então eu espero que vocês que não terminaram ainda de ler o livro, terminem, porque aí vocês vão ficar de posse de, não digo de tudo, mas de uma boa porção da matemática que vão precisar para progredir os seus estudos. Espero que vocês na prova segunda-feira, que eu ainda não fiz a prova, mas
Dependendo da cara de vocês, eu sei que tipo de prova que eu vou fazer. Vai ser mais fácil do que a anterior.